Oi, gente! Bem-vindas ao capítulo 11 do livro Triggers, escrito por Amber Lia e Wendy Speak. E esse livro é sobre crianças com TDAH, autismo, TOC, transtorno opositor desafiador, transtorno compulsivo obsessivo compulsivo, né, que é o TOC. Ou dificuldades de aprendizagem, né? Esse capítulo, ela traz aqui uma explanação sobre como as crianças que têm essa dificuldade de controlar os impulsos podem gerar em nós gatilhos para que a gente grite, para que a gente fique irada, para que a gente não dê uma resposta gentil e bíblica diante dessas situações. E ela começa dizendo assim: se você tem alguma criança com dificuldade em controlar os impulsos, né, se você tem um filho numa condição especial, isso pode ser algo bem difícil de lidar. E só quem tá nesse contexto, né, só quem tá numa casa com uma criança autista, com uma criança com TDAH, com TOC, só quem está inserida neste contexto sabe como é o nível de pressão que a gente vive diariamente. E aí ela diz aqui que essa pressão às vezes é tão grande que a gente explode, o casamento implode e o amor se desgasta. E essa foi uma frase muito real. Quantos casamentos se acabam, né? O quanto às vezes a gente, por um nível de exaustão e esgotamento muito grande, a gente acaba explodindo não só com o nosso filho, mas com quem está ao nosso redor. E ela diz que uma mãe pediu oração para ela a respeito desse gatilho, porque essa mãe, ela se sentia muito exausta e ela explodia com a família inteira. E por que essas mães, elas chegam à exaustão? E eu vou dizer por mim, né? Eu acho que muitas de vocês que passam por isso vão se identificar. A nossa exaustão, ela não é só física, né? Não é só de dar o suporte físico para aquela criança, não é só de dar o nosso tempo para aquela criança que chega da escola, precisa de um reforço escolar, ou que não controla os impulsos e precisa de uma conversa, ou que negocia muito, né? Fica perguntando muito e você precisa ali da habilidade de poder explicar para aquela criança, ter paciência para poder entender por que aquela criança está se opondo naquele momento, mil criatividades para fazer com que a criança cumpra, para fazer com que ela não perca o foco no meio do caminho. Não é só isso, eu poderia listar muito mais coisas que estão aqui na nossa lista, mas é uma preocupação com o futuro, uma preocupação do que fazer para poder manejar um comportamento, uma preocupação do que eu posso fazer para ir melhor na escola. É como se a nossa mente não parasse de pensar em coisas para poder ajudar o nosso filho, né? E eu gosto muito de dizer que, e eu vou dizer por mim, o autismo, quando o autismo entrou na minha vida, né? Se você tá assistindo esse vídeo, você não me conhece. Eu tenho uma filha autista, a Laura, de 7 anos. Quando o autismo ele entrou na minha vida, a princípio eu questionei o Senhor, é claro, fiquei super brava com tudo, com todo mundo, inclusive era um gatilho meu, né, porque eu fiquei tão nervosa com a desconfiança e depois com o diagnóstico na fase de aceitação, né, que você fica ali, ai, agora eu tenho que aceitar minha filha assim, cadê aquela filha que eu tinha idealizado, aquela filha que eu tinha, né, esperado, todas as minhas expectativas foram frustradas e tudo mais. Mas o autismo que ele trouxe, né, pra minha vida espiritual, Deus usou o autismo na minha vida, foi para me trazer, para me alertar sobre a maternidade. E eu posso dizer com toda certeza que se eu não tivesse a Laura autista, talvez hoje eu não estaria aqui lendo esse livro pra você. Não, talvez não, com certeza, com certeza. Porque a gente entra meio que num piloto automático e a gente acha que as crianças vão se desenvolver naturalmente, a gente acha que as crianças não precisam de ajuda, que elas vão entender, uma hora elas vão aprender a amar o próximo, elas vão bater a cabeça e uma hora elas vão conseguir. Com a Laura, como eu tive que aprender a manejar os comportamentos da Laura, porque naturalmente ela não consegue aprender, eu identifiquei que naturalmente praticamente nenhuma criança consegue moldar o coração, consegue moldar o coração para ser parecido com Cristo.
Né? Foi isso que o autismo me trouxe. Eu entendo que naturalmente a Sara, por exemplo, ela olha para uma criança, ela sabe quando a criança não gostou de alguma coisa que ela fez. Mas por que ela fez aquilo que a criança não gostou? Eu comecei a observar o que estava por trás do comportamento da Laura. Inicialmente uma coisa muito mais humanista do que espiritual. E com o tempo, estudando, me aprofundando em desenvolvimento infantil, a área espiritual da criança, né, toda a vida espiritual da criança, eu comecei, né, a ser mais intencional em olhar o que está por trás do comportamento. Então assim, da onde veio aquela vontade? Da onde veio aquela reação? É porque eu sei que para Laura é muito difícil o domínio próprio, né? Mas por que ela teve aquela reação? E eu já ouvi várias vezes da minha filha, várias vezes dela. Ela fala: mamãe, eu não consegui me controlar. Desculpa, mamãe, eu não consigo. Por que é que eu não consigo? Ela questiona pra mim, né? E a última conversa que a gente teve foi sobre amigos na escola, e ela disse: eu acho que os meus amigos, eles já têm as turminhas deles, né? E mamãe, eu não consigo ter um grupo de amigas, né? Chega na segunda série, na terceira série, as meninas, elas começam a participar de grupos, né? E ela falou pra mim: eu não consigo fazer parte desses grupos, mamãe. Eu não sei porquê, eu não consigo. E aí eu falei pra ela, né? E que oportunidade o Senhor nos dá, né? Glória a Deus por isso. Eu falei pra ela: filha, a mamãe também nunca conseguiu. Eu nunca consegui fazer parte de nenhum grupo na escola. E contei pra ela a minha trajetória na escola, como foi difícil pra mim, né? Os bullying que eu sofri, os ataques, como eu tive uma vida escolar muito sozinha. Ou eu ficava sempre com os remanescentes, sabe? Os rejeitados, a turma dos rejeitados. Eu fazia parte dessa turma. Eu não usei essa palavra com ela, obviamente, né? Hoje eu entendo, né? Hoje eu sou curada disso, graças a Deus, mas eu pude falar com ela. Então Deus me deu oportunidade, né, como eu passei por isso, de conseguir ajudá-la, de conseguir confortar o coração dela e dizendo que tá tudo bem, né? Hoje, olha, né? Hoje eu tenho amigas, hoje eu aprendi, a gente vai aprendendo e como a gente precisa observar o outro. Será que, né? A gente sempre acha que o outro é culpado, mas nós fazemos tantas coisas. E o autismo, ele trouxe na minha vida esse olhar. Então eu acho que Deus, ele nunca erra. Eu acho não, tenho certeza. Deus nunca erra. Deus sabe exatamente o que nós precisamos, quando precisamos, como nos conduzir a Ele, como nos conduzir para o nosso chamado, né? Então esse era o chamado de Deus na minha vida desde o início. Falar com mães, pregar sobre a família, pregar sobre educar os filhos à luz da palavra. Esse era o meu chamado desde o início. Eu não sabia, mas Deus me conduziu dessa maneira. E eu acho ruim com o Senhor porque Ele achou melhor fazer isso. Não, porque hoje eu não estaria nem preocupada com a eternidade, né? Hoje se não fosse o autismo na minha vida, eu talvez nem estivesse tão íntima do Senhor, talvez não tivesse buscado no Senhor, né? Muitas vezes a gente precisa sentir ali a nossa fraqueza, sentir que a gente tá muito cansada e que a gente não pode carregar as coisas sozinhas, pra gente buscar ajuda, pra compartilhar isso. E hoje eu adoro o Senhor porque eu sei que tudo que Ele fez na minha vida é bom, foi bom, é bom e vai ser bom. E não importa, eu sei que a minha demanda é muito maior do que a de muitas outras mães. E eu acho, né, que tem outras mães com demandas ainda maiores que as minhas. Mas o que a gente precisa saber é que sozinha nós não vamos conseguir. Nós precisamos da ajuda do Senhor para nos dar sabedoria, para lidar com o comportamento dos nossos filhos, manejar o comportamento dos nossos filhos, inculcar a palavra na mente dos nossos filhos, plantar a semente no coração dos nossos filhos, a semente que é a palavra do Senhor. Então, se você tiver um outro olhar para o propósito que o Senhor colocou na sua vida, talvez essa pressão, esse peso que você tem sentido, ele se desfaça, né? Talvez ele deixe de existir e você comece a olhar para o seu filho como um propósito divino, algo que vai te levar para a eternidade, porque é lá que a gente tem que focar, né? É para lá. E eu quero te dizer, lá na eternidade, os nossos filhos serão perfeitos e nós seremos perfeitos, porque a gente tem esse jeito de falar, né? Fulano é perfeito, perfeito que a gente quer dizer saudável, e o outro fulano não é perfeito, né? Ou é típico, ou é atípico, mas todos nós temos limitações, todos nós temos dificuldades,
Todos nós, né, temos desafios. Não é só a criança que tem ali algum transtorno que tem esses desafios. Todos nós temos. Para ela é mais difícil. E que bom, né? Que bom que ela tem uma mãe que tá buscando, que tá ouvindo, que tá amando essa criança do jeito que ela é, aceitando essa criança do jeito que ela é e agradecendo ao Senhor por poder viver esse propósito hoje. E eu quero ler para você esse versículo que eu carrego comigo, porque Deus não erra. Ele é soberano, ele sabe o que faz e ele conhece as nossas lutas, né? E Salmo 139, 13 e 18 diz assim, e eu falo isso pra Laura, eu falo isso pra Sara, porque a gente às vezes fica descontente, né? Com a gente, do jeito que a gente é, ou como nosso filho é. A gente já falou isso, né, no capítulo 4. Se você não assistiu esse vídeo, volta lá que tá lindo. Mas Deus sabe o que faz. E em Salmo 139, 13, do 13 ao 18, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. E quais são os pensamentos de Deus para nós, né? E aí, em Jeremias 29, 11 diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, se você hoje, né, se você é mãe de uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, autista, que é hiperativa, né, que tem déficit de atenção, que tem o transtorno obsessivo compulsivo ou o transtorno opositor, eu quero te dizer que Deus, ele não fez isso para te causar nenhum dano. Muito pelo contrário. Deus, ele não erra, ele sabe o que ele faz e ele quer que você cumpra o seu propósito. Então hoje, entregue as suas preocupações, entregue o seu cansaço nas mãos do Senhor e peça para o Senhor sabedoria para lidar com seus desafios e com as suas lutas diárias. Deus está com você. Eu lembro que a gente mudou recentemente de estado, né? Só para finalizar, para vocês saberem que não é fácil, não é fácil, mas eu sei que Deus está comigo e Ele me alivia. A Laura, ela ficou numa agitação muito fora do normal, algo que é muito difícil eu ver. Realmente ela tava assim, muito, mas ela tava muito agitada. E consequentemente me desobedecendo, me desafiando mais e tava bem difícil, tava muito difícil pra mim. E eu me recordo que várias vezes ela me desafiava, eu não sabia como lidar, porque eu não sei lidar com tudo, eu não sei tudo, eu não sei. Tem horas que eu falo, eu não sei o que fazer. E eu me tranquei em alguns cômodos, fechei a porta e eu chorei. E eu falei, Senhor, eu não posso mais. Eu já fiz tudo que eu podia. Tudo que eu tenho de conhecimento, tudo que eu sei para poder ajudar a Laura, eu já fiz. Eu não posso mais. Eu não tenho mais como fazer. Me ajuda, derrama sabedoria sobre mim, me dá discernimento, me dá alguma estratégia. E essa é a minha oração quase que diária. Senhor, me dá estratégia, me ajuda. E sabe, Deus me dá estratégias novas. Deus me dá soluções novas. Deus sempre me traz um insight. Nossa, e se eu tentasse isso? Olha, uma vez a terapeuta me falou isso. Deus sempre me traz. Então, a minha oração hoje é para que a sua oração seja essa. Não com a força do seu braço, não por você, mas pelo Espírito. Eu sei que muitas das coisas nós podemos fazer, né? Está nas nossas mãos, a gente pode ajudar. Mas quando a gente não puder, quando não tiver nas nossas mãos, só há alguém que pode agir em nosso favor, e esse alguém é o Senhor.
é Deus. A própria palavra diz, né, que em vão vigia a sentinela se o Senhor não estiver ali. Então, se Deus não estiver no controle, não adianta você ficar em extrema vigia, não adianta você ficar se sacrificando. Nós precisamos de Deus, da estratégia dele, da sabedoria dele derramada sobre nós e estender graça sobre os nossos filhos, sem rotular, sem levá-los como um peso, sem levá-los como um fardo, mas amando os nossos filhos como Deus nos entregou. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse capítulo. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor não errou. O Senhor é soberano e o Senhor sabe os propósitos que o Senhor tem colocado em nossa vida. Senhor, que o nosso coração se incline para a eternidade, que através da vida dos nossos filhos nós sejamos ministradas por Ti, que o Senhor possa mostrar através da vida dos nossos filhos o quanto nós somos limitados, o quanto nós somos incapazes, o quanto nós dependemos e precisamos do Senhor. Pai, não nos deixa, Pai, cair nas armadilhas do inimigo e virar as costas para o Senhor achando que o que o Senhor quis fazer na nossa vida foi para nos causar sofrimento e dano, mas não, o que o Senhor tem para nossa vida é para prosperar, é para um futuro bom, Pai, e nós confiamos nos Teus planos, porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos, os Teus planos são melhores que os nossos, os Teus sonhos são infinitamente melhores do que os nossos, e nós nos colocamos à sua disposição, Senhor. Trata o nosso coração, trata o nosso caráter, as nossas falhas de caráter, o nosso egoísmo, a nossa mania de ficar querendo tudo do nosso jeito, Senhor, e que os nossos filhos sejam essa ferramenta nas Tuas mãos para nos guiar para a Tua presença, para ficarmos mais parecida com Seu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que esse foi o capítulo até agora mais difícil para mim, porque tá muito dentro do meu contexto, né? Tá muito dentro do que eu vivo, do que eu passo, e eu espero que de alguma forma, né, eu tenha te ajudado. Um beijo. Tchau.